Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos continuar o nosso comentário ao Evangelho de São Mateus, nosso quarto encontro. Vamos trabalhar São Mateus, capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 25. Vamos fazer a nossa leitura e depois nós vamos fazer o comentário. Anúncio a José. O nascimento de Jesus, para o nascimento é Gênesis, no original. O Gênesis, o nascimento de Jesus, o Messias, aconteceu assim. Sua mãe, Maria, estava prometida a José. E antes do matrimônio, engravidou por obra do Espírito Santo. José, seu esposo, que era honrado e não queria difamá-la, decidiu repudiá-la privadamente. Já o tinha decidido. Quando o anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos, ele disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de acolher Maria como tua esposa, pois o que ela concebeu é obra do Espírito Santo. Dará ela à luz um filho, a quem tu chamarás Jesus, porque ele salvará seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia anunciado por meio do profeta. Vê, a virgem está grávida, dará à luz um filho, que será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Quando despertou do sono, José fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e acolheu sua esposa. Porém, não teve relações com ela, até que deu à luz um filho, a quem chamou Jesus. O nascimento, a origem de Jesus, o Messias, aconteceu assim. Nascimento, origem, Gênesis. Sua mãe Maria estava prometida a José e antes do matrimônio ficou grávida por obra do Espírito Santo. Neste versículo, vemos relatado o nascimento de Jesus, a anunciação do nascimento de Jesus. A narrativa de Mateus destaca São José. A narrativa de Lucas destaca Maria. Maria estava desposada com José perante a lei. Maria era sua legítima esposa. Podemos dizer, eram noivos. Existiam contratos de casamento na época de Jesus, em que crianças de 7 e 8 anos já eram prometidas em casamento e já possuíam um contrato de casamento. A menina só ia para a casa do noivo aos 12 anos, com a sua maioridade. Maria, provavelmente, por ser noiva, devia ter uns 11 anos. Se fala em Gênesis de Jesus, o nascimento. Mas o que se quer dizer é a concepção de Jesus por ação do Espírito Santo. Deus mesmo, na terceira pessoa divina, age em Maria e dela nasce, ela concebe, depois nasce o Filho eterno de Deus. Jesus, o Cristo, o Messias, realçando quem é aquele que Maria concebeu sob a ação do Espírito Santo.
Maria, mãe de Jesus, estava desposada com José. Não nos diz que ele é o pai de Jesus. Maria é mãe de Jesus. Maria era noiva de José. Este texto, ele tem uma particularidade interessante. Ele tem dois advérbios de tempo que ajudam a entender o que aconteceu durante esse processo da concepção e geração de Maria. O primeiro é antes, de conviverem junto, antes do matrimônio, antes. Esse advérbio é importante. E depois, lá no último versículo, até o dia que. Antes, até. Esses dois advérbios de tempo, eles querem expressar que durante esse período da concepção ao nascimento, José não teve nenhuma participação. Aquela realidade que estava sendo gerada em Maria é divina, uma realidade divina. É o Espírito Santo que age em Maria e a faz conceber e gerar o Filho de Deus. Então, esses dois advérbios de tempo têm em vista a proteção daquele que Maria concebeu e gerou. Isto é Jesus Cristo. É só essa realidade é importante. Não tem nada a ver com José depois do nascimento de Jesus. Nada a ver. Esses dois advérbios querem preservar essa realidade divina. Aquilo que aconteceu em Maria é obra divina, é obra do Espírito Santo. Durante um ano ou mais, aquela que ficou noiva deveria esperar mais um ano para poder ser levada à casa do marido. Mas neste período de noivado, eles eram conhecidos já, embora noivos, como marido e mulher. É a tradição daquela época de Jesus. A mulher, neste período, vivia com a família dela e permanecia virgem. Sua mãe, desposada. Aconteceu que, antes de reunir-se, ela se encontrou grávida. No Evangelho de São Mateus, estes versículos de 18 a 25, está estruturado aquilo que eu já havia falado, com dois advérbios de tempo. No meio desses dois advérbios de tempo, se fala da concepção e do nascimento de Jesus. O primeiro advérbio é antes do matrimônio. Capítulo 1, versículo 18. José não tem participação na concepção de Jesus. O segundo advérbio de tempo é até, que deu à luz. A tradução da Bíblia Pastoral traiu o texto. A Bíblia do Peregrino, foi fiel ao texto. Esses dois advérbios de tempo são importantes, pois antes e até querem dizer José nada tem a ver com aquilo que aconteceu em Maria. É obra do Espírito Santo, a terceira pessoa divina. Para que não se tenha dúvida, ele então usa antes até. Jesus foi concebido pela ação do Espírito Santo. José não interveio naquilo que aconteceu com Maria. Antes significa antes de viverem juntos, antes de viverem com marido e mulher. Neste momento, Maria se achou grávida através do Espírito Santo. A concepção não resulta de uma infidelidade de Maria, mas é uma obra de Deus, Espírito Santo. Assim, a concepção de Jesus é diferente da genealogia da união do Evangelho que nós vimos. Exemplo, Abraão gerou Isaac. Agora, Maria concebe, é uma genealogia feminina, não patriarcal.
por obra do Espírito Santo, não de José. Versículo 19. José, seu esposo, que era justo, não queria denunciar Maria e pensava em deixá-la sem que ninguém soubesse. Agora o foco sai de Maria e vai para José. Aqui vemos a reação de José por causa da gravidez de Maria. José, sendo justo, reto, segundo a lei da aliança, não quis expor Maria à desonra pública. José seria reto e justo, demonstrando bondade e se divorciando dela em silêncio. Em vez, isto é, ele fez a coisa justa e reta. Ele não fez a letra, a letra radical que pedia que a menina fosse apedrejada. Na opinião de José, Maria desonrou ao quebrar o contrato matrimonial. O divórcio era a única opção. Assim, justiça e retidão não se separam da misericórdia. E José, com esta atitude, não quis expor Maria à desonra pública. José prefere um divórcio silencioso. Versículo 20. Enquanto José pensava nisso, o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Diante da decisão que José queria tomar, eis que em sonho lhe aparece um anjo. José recebe uma revelação de um anjo do Senhor Deus que expressa a vontade divina. Ele, anjo, pertence, isto é, tem sua origem do Senhor. O anjo é o mensageiro, cujo autor da mensagem não é ele, é Deus. O anjo cumprimenta José chamando-o pelo nome, José, e depois diz, filho de Davi. Não tenhas medo de receber Maria como tua esposa. Isto é, cancelando assim o desejo de despedi-la em segredo. Sendo ele justo e reto, ele vai fazer a vontade de Deus. Porque o que nela foi concebido é do Espírito Santo, isto é, uma ação divina. A gravidez de Maria não é o resultado de ações humanas, mas de Deus. Versículo 21. Ela dará à luz um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. José lhe dará o nome de Jesus, autoridade paterna. José, ao aceitar Maria e o filho que ela está gerando, é ele que dá o nome a Jesus. É José que garante a Jesus a pertença a um povo, o direito de uma herança, descendente de Davi, Cristo ungido, o Messias. Jesus, ao ser acolhido por José, se torna descendente de Davi. Senão, ele seria um filho bastardo, isto é, sem nome, sem herança, sem pertença a um povo. Bem explicado o nome de Jesus. Ele vai salvar o povo dos seus pecados. O primeiro Jesus que nós temos é o Josué, que também significa Jesus. Josué foi o instrumento de Deus que fez o povo de Israel entrar e conquistar a terra prometida. Jesus, agora nascido de Maria, é o Messias, o Cristo que libertará o povo dos pecados. Seu povo abrange todo o povo, a comunidade de seguidores, discípulos de Jesus.
versículo 22. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. A concepção de Jesus é vontade divina, presente na profecia do Antigo Testamento, a profecia do profeta Isaías. A vontade de Deus vem revelada para com Jesus. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi escrito pelo Senhor, que inspirou o profeta Isaías, como nós vimos, nesse versículo 23, a citação está no versículo 23. O próximo. Deus havia prometido pelo profeta, agora realizado em Maria, concebendo Jesus o Cristo. Vejam, a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus está conosco. A referência aqui é Isaías, capítulo 7, do versículo de 1 a 2. O texto profético fala ao rei Acás. Deus oferece ao rei Acás e ao povo um sinal, o nascimento de uma criança, chamada Emanuel, significando que a dinastia de Davi irá continuar. O sinal de Deus é um convite ao rei Acás de confiar em Deus. Preste atenção, lhe darei um sinal. Sinal é uma coisa extraordinária. O fato de uma virgem dar à luz não tem nenhuma coisa extraordinária. Isso não significa um sinal. As coisas corriqueiras não têm nada de extraordinário, são coisas ordinárias. Deus está prometendo um sinal. Sinal é uma coisa extraordinária, que vai acontecer numa virgem que vai dar à luz. Então aqui nós temos uma coisa que não é uma coisa ordinária. A virgem, criança antes dos 12 anos, é uma mocinha. É um sinal. Sinal que não é uma coisa corriqueira. Maria Virgem. A sua concepção foi virginal. Maria concebe e dá à luz um filho. Este filho será Emanuel, o Deus conosco. O mesmo que dirá no final do Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20. Estarei convosco todos os dias, porque ele é Emanuel, até o fim dos dias. Versículo 24. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia ordenado. Levou Maria para casa. José responde ao sonho do anjo e suas ordens. Ele foi obediente às ordens recebidas. Versículo 25. E sem ter relações com ela, Maria deu à luz um filho. Outra tradição mais fiel. Porém, não teve relações com ela até, ali o advérbio de tempo, que deu à luz um filho a quem chamou Jesus. O texto que nós lemos, e sem ter relações com ela, Maria deu à luz um filho, também é correto. Quer dizer, ali, esse até, que ele não foi colocado aqui, quer mostrar que ali é obra do Espírito Santo, e que ali é obra do Espírito Santo, não é obra de José. Então, é Deus mesmo que age em Maria. O texto não é uma defesa do direito matrimonial de José para com Maria. A centralidade aqui não é José, nem Maria. A centralidade é cristológica, isto é, está centrado em Jesus. Jesus é aquele importante, que nos faz entender que o advérbio de tempo até se refere a Jesus, não a José e Maria. Quer dizer que o antes de coabitarem e o até que deu à luz um filho
José não teve nenhuma participação naquilo que estava acontecendo com Maria. Que durante toda a gravidez, Maria concebeu, gerou e fez nascer o Filho de Deus, gerado pela ação do Espírito Santo. Jesus é uma obra divina, não é uma obra humana. José deu o nome à criança de Jesus, conforme anunciado pelo anjo em sonhos a José. Nessa meditação dos nossos textos, nosso texto, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.